Este é uma vídeo-revisão dos Transformers Hunt for the Decepticons, Autobot Backfire. Backfire é um robô que apareceu apenas na linha de figuras de ação dos Transformers Hunt for the Decepticons, lançada em 2010, em que esta coleção a Hasbro reutilizou várias figuras, criou algumas novas, mas reutilizou várias figuras dos outros filmes anteriores e o Autobot Backfire não é uma figura nova. A Hasbro reutilizou o Decepticon Knockout do filme A Vingança do Vencido, lançado em 2009. E a única coisa que fez diferente foi só o esquema de cores, porque de resto a figura é exatamente igual. E entre as duas figuras, o Backfire ficou muito melhor em termos de esquema de cores. Que vamos ver mais perto, como podem ver o Backfire no seu modo alternativo, uma moto de corrida. Aqui à frente os faróis estão pintados de cinzento, esta secção pintada de branco, assim como os retrovisores. Aqui o vidro da frente pintado de preto, é plástico sólido, não é transparente. Como podem ver aqui as manetes pintadas de um preto para o cinzento, e aqui o conta-quilómetros. No depósito do combustível tem aqui o símbolo Autobot. O depósito está pintado de vermelho claro e tem aqui a tampa pintada de cinzento. A tampa está moldada. Toda esta secção pintada de branco. Aos lados está pintado de branco, com vermelho, com a faixa preta. Tem aqui esta parte da mota pintada também de cinzento. Exatamente igual ao lado direito. E o vermelho é muito, muito bom. Reflete. Aqui o assento está pintado de vermelho. A parte de trás, a bagageira está pintada de vermelho, também aos lados, e tem aqui branco. Este vermelho é mais escuro do que no depósito de combustível. Tem aqui o tubo de escape, pintado de preto, no lado esquerdo e não está centrado. Depois por baixo, estes suportes para as rodas, na roda de trás tem aqui a corrente, pintada de branco. Que a roda está pintada de preto e por dentro pintado de vermelho. Como ela é por baixo, dá para perceber que isto vão ser as pernas dele em modo robô. E a roda da frente está pintada também de preto, com vermelho escuro, e toda esta secção por cima da roda pintada de branco. E a roda da frente movimenta para cima e para baixo, e se deixarmos para baixo, ele rola bastante bem, como se pode verificar, e é rápido. Porque se pusermos para cima a roda, as pernas vão estar a bater no sol e então ele já não rola muito bem. E para comparação, eu vou compará-lo com o Decepticon Constructicon Scrap Metal dos Transformers Studio Series, que apareceu no filme da Vingança do Vencido. E vou comparar com o Decepticon Bullet Bike dos Transformers Generation 2. Também é uma moto. Podem ver. Críticas em relação ao Backfire, nomeadamente o facto das pernas do modo robô estarem a bater no sol e assim ele já não rola muito bem. E depois, aqui à frente, como podem ver, não, a parte da frente do modo alternativo não fica muito bem conectada, vai estar sempre a criar esta linha. Fora isso, eu gosto do esquema de cores do Backfire. Eu acho que ficou muito melhor do que no Knockout. E, e está muito, muito bom. Este vermelho, como eu disse, é muito bom aos lados, no modo alternativo. Ele rola bastante bem. Gosto mesmo deste esquema de cores para esta mota terrestre. Vamos transformá-lo em modo robô. Primeiro, vamos desconectar estas secções assim, de um lado e do outro, e vamos pôr para baixo. Basicamente, esta pecita estava encaixada nesta slot, tanto de um lado como no outro. Vamos pôr para baixo e esticar, assim, desta forma. Depois desconectamos. As pernas estavam conectadas, estas pecitas a estes slots. E vamos já pôr assim, movimentando estas partes do modo alternativo para cima. E vamos acionar os pés desta forma, para baixo. E acionamos
os suportes para os calcanhares, que estão nas solas dos pés. Montamos desta forma, assim. Depois, vamos desconectar a roda de trás, que são duas peças, desconectamos assim, desta maneira, e desconectamos também a bagageira. Não é muito fácil desconectar a bagageira depois de conectada. Já está. Ok? Depois, depois desconectado, só endireitar, vamos puxar assim desta forma. Estas peças pretas vão a fazer com que a roda e a bagageira ficassem conectadas e permite movimentar assim, desta maneira. Depois, esta pecita vai se encaixar nesta SWAT, assim. Desconectamos também a parte da frente do modo alternativo e vamos pôr para trás, assim, desta forma, ok? E metemos as manetes para dentro, para os lados, assim, desta maneira. E agora, estas peças, vamos pô-las para cima e já podemos colocar estas para baixo, assim, para formar o peito. E esta pecita vai se encaixar nesta SWAT e esta pecita nesta SWAT. E vão ouvir cliques, não muito altos. A roda de trás metemos para baixo, mas temos de a movimentar num ângulo de 360 graus, assim, de 180 graus, quero dizer, e colocamos para baixo. Se quiserem, podem deixar assim, desta maneira, que por acaso fica melhor do que desta forma. As instruções dizem para deixar desta forma, mas é melhor assim, desta forma. Depois colocamos as partes da bagageira que vão ser os braços para baixo e viramos no ângulo de 90 graus para a frente. A mesma coisa com o braço direito, para baixo e movimentar no ângulo de 90 graus para a frente. E depois de tudo já estar em ordem, aqui temos o Backfire transformado em modo robô. Eu adoro imenso este modo robô. Eu acho que este modo robô está muito bom e o design dele é espetacular. A Hasbro fez um bom trabalho para ele não ter aparecido no filme. Então, mais perto, como podem ver a cabeça dele, parece que usa uma máscara. Os sensores ópticos estão pintados de azul escuro, a boca pintada de cinzento e lá está, parece uma máscara que ele está a usar, pintada de branco. Como podem ver, na minha figura tem estas linhas, quase como se fosse uma cicatriz, e fica muito bem. Eu gosto deste defeito que ficou na figura. A cabeça pintada de cinzento. Como podem ver, o tronco dele é a mistura do depósito de combustível com a parte da frente do modo alternativo, com o símbolo Autobot à mostra. Podem ver os retrovisores. Os braços, ele tem as rodas de trás que servem como ombreiras. O braço direito está pintado de vermelho, com o bíceps pintado de cinzento. E como podem ver, uma das partes da bagageira, o seu interior, com estes detalhes moldados. E ele, em vez de ter uma mão direita, tem um canhão laser que é o tubo de escape. Tem um pequeno defeito, como se pode verificar, mas pronto. Mas fica muito bem, tendo um braço canhão. Já o braço, a ombreira esquerda exatamente igual à direita, e como é o braço esquerdo igual, mas ele tem uma mão esquerda, como se pode verificar. As pernas estão pintadas de preto, do joelho para baixo estão pintados de vermelho, com muitos detalhes moldados, e aos lados da moto servem como armadura estes painéis. E como são os pés dele, pintados de vermelho, os calcanhares estão ligeiramente invertidos. Os tornozelos, aliás. E tem aqui os suportes nos calcanhares. Depois atrás, como ele é, a cabeça dele. A roda da frente serve como mochila, como são os braços. E as pernas atrás. E por dentro, como podem ver, os detalhes moldados nestes painéis. A figura é mesmo fixe. Eu
Gosto bastante deste Autobot em si. E em termos de articulação, ele tem articulação esférica na cabeça, podemos movimentar num ângulo de 360 graus, podemos movimentar desta forma, podemos pôr a cabeça até aqui, baixar até aqui, as rodas de trás, podemos pô-las para baixo, tem articulação esférica, podemos colocar assim desta maneira, como se fossem hélices, não fica nada mal. Os braços têm articulação esférica, podemos movimentar num ângulo de 360 graus, mas não é muito fácil por causa das rodas. É preciso personalizar de modo a que elas não interfiram na articulação. Tem articulação esférica nos cotovelos, podemos dobrar a um ângulo superior a 90 graus e podemos girar assim desta forma. Não tem articulação no pulso esquerdo, não tem articulação na cintura. As pernas têm articulação esférica, vão para a frente até aqui, vão para trás até aqui. Podemos levantar para o lado a um ângulo de ligeiramente superior a 45 graus. Podemos movimentar assim, desta forma, se quiserem. Tem articulação esférica nos joelhos, podemos dobrar os joelhos até aqui. Já agora verem como são as pernas aos lados, com estes detalhes moldados também. Não tinha mostrado. Podemos movimentar desta forma também. E os pés, podemos pô-lo em bicos de pés, podemos pôr os pés assim, como preferirem. Ele tem boa articulação, nomeadamente a articulação esférica. E é só endireitado. E para comparação, eu vou comparar o Backfire com o Autobot Scattershot, também da classe básica, da classe Scout, quero dizer. E vou comparar com o Autobot Landmine, do primeiro filme, da classe Deluxe. Como podem ver a altura. Críticas em relação ao Backfire em modo robô. Honestamente, eu não tenho críticas, não há assim nada para criticar, só se for o facto de, lá está, destas rodas interferirem na articulação dos braços, mas fora isso não há mesmo nada a criticar no modo robô. Eu gosto mesmo do Backfire, o Backfire é tão fixe, eu adoro o design deste modo robô, podemos personalizar as rodas como quisermos, eu pessoalmente prefiro deixá-las assim, e o facto de ele ter um braço canhão ainda é melhor. Lá está, a minha figura veio com um defeito de pintura, mas estas linhas que ficaram num sensor óptico esquerdo ficam muito bem, parece mesmo uma cicatriz. Ficou espetacular. Mas o Backfire em si está muito bom. Gosto do modo alternativo, rola bastante bem, tem uma boa transformação, muito bem trabalhada. Adoro o esquema de cores, tem uma ótima articulação, nomeadamente a articulação esférica. Gosto do braço canhão e o design dele está bastante bom, adoro mesmo. E se gostam do Backfire mais do que o Knockout, eu recomendo-vos. Eu adquiri-o em outubro, novembro de 2011 no Intermarché. Nunca vi outro à venda. No OLX e no custo justo é uma questão de procurarem, mas no eBay e Amazon conseguem encontrá-lo facilmente. Selado, não selado, completo ou incompleto. E aqui tem, malta. Já sabem, subscrevam, comentem, ponham gosto, qualquer coisa, é só dizerem. E aqui tem, este é o meu vídeo revisão dos Transformers Hunt for the Decepticons, Autobot Backfire. Espero que tenham gostado e até à próxima!